Vamos criar um programa. Mais exatamente, você não sabe nada, nunca lidou com nada de programação ou tem um conhecimento muito básico de lógica de programação, mas vai, junto comigo aqui, criar um programa com início, meio e fim. O que eu vejo na maioria dos vídeos que eu vejo na internet? Eu vejo o seguinte: ou é algo muito básico, que você está lá vendo, isso é um if, e eu tenho vários vídeos básicos nesse sentido, mas isso é um if, isso é um while e tal. Ou são cursos, vamos montar um sistema de controle integrado com bancos, com não sei o que controla carros, caminhões, etc. Algo extremamente complexo, claro, voltado para programadores profissionais. E eu acho que existe um buraco ali no meio. Quer dizer, se você está olhando aqueles fluxo, teste, booleano, etc., talvez fique naquela coisa do tipo, tá, mas de onde eu chego disso aqui até criar um programa de verdade? E se você vai ver vídeos e tal mostrando programas de verdade, são vídeos e vídeos e complicadíssimos, longos, com algo extremamente complexo. Então, talvez você precise sentir assim, tá, mas aonde eu posso chegar? Como que eu faço? Então, eu vou mostrar a criação de um programa muito simples, do início ao fim, mostrando de uma forma que você consegue entender e consegue fazer. E a ideia é você ir vendo e fazendo, ok, vou fazer a mesma coisa. Se você principalmente tem um PC com um Windows, por exemplo, simplesmente repetir cada passo do que eu vou fazer aqui, não precisa instalar nada, não precisa fazer nada, e vai criar junto comigo um pequeno programa. Que programa que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um programa de conversão de centígrados Fahrenheit. Então, centígrados Fahrenheit. Primeira coisa, vamos ver a fórmula. Está aqui a fórmula, certo? Essa é a fórmula. Nós vamos fazer um programa como esse, só que muito mais simples e com apenas o mínimo de código que nós precisamos usar. Então eu não vou explicar muita coisa de HTML, do HTML5, dos códigos que precisam estar na sua página, eu vou fazer o mínimo do mínimo. E também não vou usar nenhum ambiente IDE, porque aí tu já tem que instalar a IDE, a interface do ambiente do não sei o que. Não, eu estou usando aqui o navegador Chrome e eu vou usar também o bloco de notas. Mas é a melhor ferramenta para criar? Não, não é isso. É porque o bloco de notas você já tem no seu computador. A ideia é sermos simples. Então aqui eu venho, digito bloco e aqui já aparece o meu bloco de notas. Então vamos por partes. Eu vou escrever apenas o seguinte, inicialmente. Mas está faltando coisas obrigatórias do HTML. Claro que estão, mas vai funcionar. Input. Isso. Estão vendo? Menor. INPUT. Maior. Simples assim? Vamos começar assim. Guardar como? E vocês fazem isso também. Abrem bloco de notas. Escreve menor input maior que. Bota guardar como. Eu venho aqui, no meu caso, no meu Drive C, novo, pasta. Ok? Nova pasta, 2, talvez não apareça 1, 3, sei lá o que para vocês. Tudo junto, meu primeiro programa, certo? Até aqui, tranquilo, né? Abri o bloco de notas, estou salvando aqui e vou salvar como programa.html. Importante, tem que ter ponto. O nome pode ser qualquer coisa, mas tem que ter o ponto HTML. Certo? Vou abrir outra aba aqui, porque eu ainda vou precisar olhar a fórmula, não decorei a fórmula, não lembro das minhas aulas do primeiro e segundo grau. C, dois pontos, barra. Só isso. C, dois pontos, barra. Vem um monte de coisa aqui, mas entre esse monte de coisa está aqui meu primeiro programa, certo? Programa.html. Bom, estamos começando. Já fizemos um pedaço, não é um programa inteiro, mas já fizemos um pedaço do programa. Usamos, isso só para vocês saberem, usamos um pouquinho do HTML. Esse código é HTML e criou um formulário aqui. Nesse formulário, nós vamos colocar nossa informação em centígrados para termos em Fahrenheit. Eu vou botar a quantidade em centímetros vezes 9 dividido por 5, mais 32,
e vou ter o valor em Fahrenheit. É isso que eu vou fazer. Pois bem, temos o input e vamos ter um botão também. Quando eu fizer o botão, é para aparecer o valor na outra. Input. Veja, eu estou botando o mínimo do mínimo, certo? É óbvio que HTML tem layout, tem isso, tem aquilo, tem CSS, você tem que ter um doc, tá. Estamos fazendo o mínimo do mínimo, só para ter uma coisa para vocês verem funcionando. Outro input. Input significa entrada, só que esse aqui se chama type tipo. Aí, entrando no HTML, tem um monte de tags, que isso aqui são as tags, input é uma tag, mas type igual a button. Tá? E aqui eu vou botar value igual a calcular. Então, olha só, vocês já estão vendo, percebendo que essas tags do HTML têm o que se chama de atributos. Type é uma delas, que diz o tipo. Value é outra, que diz o valor. E o valor do botão, eu cliquei em Ctrl S para salvar, o valor do botão vem aqui como calcular. Então, eu já tenho uma coisa onde eu posso escrever e um botão para calcular. O que falta agora? Agora vem a parte do JavaScript, que é a linguagem que a gente vai fazer o programa em si. Tá? Então, isto aqui é o HTML. Neste mesmo arquivo, a gente pode colocar o JavaScript, que é a linguagem de programação. Script / script. Significa que tudo que está aqui dentro, agora o HTML sabe que não é HTML. Aqui dentro, nós temos o JavaScript. Certo? Pois bem, aqui dentro, o que nós vamos fazer? Nós vamos ler e escrever no nosso HTML. Para isso, primeiro, eu vou mostrar como se lê e escreve no HTML com JavaScript. Para isso, eu venho aqui nessa página, clico no botão direito, inspecionar, e veio essa janela toda aqui. Por que eu estou abrindo essa janela toda? Porque ela tem uma coisa que é o console. O que é esse console? Aqui eu também posso escrever códigos JavaScript. Por exemplo, nós vamos ver alguns. Eu vou ver só para vocês verem. Se eu escrever aqui, alert olá mundo, enter, ele abre uma janela olá mundo. Mas, se eu escrever aqui, alert oi, quando eu atualizar essa página, ele exibe o oi. Ou seja, o que eu escrever aqui é um código JavaScript que ele vai executar. O que eu escrever aqui é um código JavaScript que ele vai executar. Só que aqui é o desenvolvedor que usa para testar e tal. E eu estou abrindo para mostrar os comandos aqui, que depois a gente vai vir aqui e fazer o programa em si. Certo? Eu preciso três coisas. Vamos ver se vocês concordam comigo. Eu preciso conseguir... 4 coisas, talvez. Eu preciso conseguir ler o que eu for escrever aqui. Eu preciso conseguir executar um programa quando eu apertar no botão. Eu preciso conseguir fazer o cálculo. E eu preciso exibir o cálculo aqui embaixo. Essas são as coisas que nós vamos ver como se faz no JavaScript com HTML. E depois nós vamos fazer o programa em si. Então, quando vocês desenvolvem um programa, vocês precisam saber essas coisas. Vocês precisam saber, comandos de entrada de dados, comandos de saída de dados. Isso são as coisas que vocês vão estudando isoladamente quando estão estudando, por exemplo, JavaScript, ou lógica de programação, ou qualquer linguagem de programação. E nós vamos usar o mínimo delas, ler de um campo de formulário, saber que clicou no botão e daí executar alguma coisa, e exibir alguma coisa assim. Eu vou ver essas coisas para fazer no programa. Como que nós podemos executar o que vem aqui? Na verdade, eu vou usar primeiro aqui. Observe, eu tenho type, tipo, é botão. Eu tenho value, que é calcular. Eu também tenho uma outra coisa que se chama onClick. OnClick diz uma função JavaScript que é executada quando eu clico. O que é uma função? Vamos ver aos poucos. Por enquanto, eu vou simplesmente fazer o seguinte. Alert oi. Então, onClick alert oi. Salvei, atualizo, ele deu aquele oi. Eu vou tirar esse oi daqui para não misturar. Atualizo,
Não deu oi nenhum. Clico, essa página diz oi. Estou fazendo aqui a chamada de uma função do JavaScript. Bom, mas é uma função que já vem no JavaScript, a função alert. Eu vou agora criar uma função em JavaScript minha, uma função minha que também vai gerar alguma coisa. Por enquanto, só um alerta. Eu vou criar ela aqui. Vou criar a minha função, vamos fazer conversão, eu vou dar o nome dela. Essa conversão vai receber o quê? Observe. O que é isto aqui? Isto aqui é o seguinte, conversão, que vai ser a minha função, a função de conversão, recebe uma função. Esse é o código, essa é a sintaxe moderna do JavaScript para uma função. Ela tem alguma coisa aqui que nós vamos ver, e ela tem alguma coisa aqui, que é o que é executado. Certo? Significa o seguinte, quando eu digito conversão, abre parênteses, fecha parênteses, eu executo a minha função de conversão. Eu criei a função aqui e eu disse que essa variável, na verdade, que é a variável conversão, é uma função que não recebe nada, por isso que é só abre parênteses, fecha parênteses, e executa alert conversão. Certo? Eu posso, por exemplo, colocar esse código aqui dentro do meu script e posso aqui, em vez de chamar alert oi, eu posso chamar conversão. Agora, quando eu atualizo e clico em calcular, ele chama conversão. Pois bem, agora vocês devem dar uma pausa nesse vídeo, como já devem ter feito outras pausas antes, mas aqui devem dar uma pausa no vídeo, escrever isto aqui e testar. Vocês precisam testar para ver se está funcionando. Tem muita coisa nova aqui? Claro que tem. Não só vocês devem testar, mas devem trocar aqui. Troco conversão por outra coisa. Vou botar outro alert. Não funcionou? Vê se tu escreveu alert corretamente. Talvez eu tenha botado alerta. Não, é alert, porque ainda é uma função, eles usam nomes em inglês em geral. Então, vê se tudo está funcionando. Ok, está funcionando. Criei este código, escrevi o script barra script com essa linha de código, que eu tenho uma variável que recebe uma função que não recebe nada e dá um alert conversão. Ok. E aqui dentro, aqui embaixo eu tenho os dois inputs. É o mínimo do mínimo, escreve esse código, testa ele, funciona. Tá, já sei fazer um programa que quando eu aperto num botão, ele exibe um alerta. Muito bem, vamos ver outras coisas agora. Agora eu volto aqui para o console. Certo? Se é muita coisa, por isso que eu disse pausa. Pausa, escreve, mexe com isso até tu se sentir tranquilo. Ah, ok, on click ele faz um clique, etc. E só para saber, esse on click serve em qualquer lugar. Nós vamos usar só no botão, mas se eu fizesse aqui o on click, vocês podem brincar com esse tipo de coisa, fazer teste. Se eu fizesse aqui o on click, por exemplo, também, tudo bem. Aí quando eu clico aqui, ele exibiria. Só que não faz sentido para nós. Nós não vamos ter o onClick aqui. Vocês não precisam fazer isso, mas só para vocês saberem. OnClick, e aqui está a minha função conversão. Clico no botão, ele exibe o conversão. O que mais que nós precisamos saber? Nós precisamos saber como ler dados daqui. Ah, sim, vou atualizar, porque senão ele vai ficar... Eu preciso ler. Se eu escrever 123, eu preciso ler o valor 123. Como que eu faço isso? Bom, o meu JavaScript vai obter uma estrutura que aponta para este campo. Para isso, em primeiro lugar, eu tenho que ter um identificador desse campo. Porque para o JavaScript, tá, o que tu queres? Não, eu quero este campo de entrada de dados. Eu até não precisaria ter um identificador, porque neste caso ele é o único campo, mas poderia ter um formulário com nome, e-mail, endereço. Tu precisa identificar o campo. Para isso, no HTML nós temos uma coisa chamada ID, o identificador. Eu vou chamar esse aqui um campo apenas de entrada.
por exemplo. Ok. O ID deste aqui agora é entrada. E agora eu venho aqui e digo document. Ponto. Document, o que que é? O que que é o document? Observa que mudou toda a cor disso aqui. Document é esse documento aqui. É tudo, tá vendo? Aqui, claro, olha, observa, tem um monte de tags aqui, coisas e tal. É que ele colocou automático. Além daquelas que eu escrevi, ele colocou outras. Senão ele ia dizer erro, isso aqui falta tal coisa. Ele colocou. Eu não estou colocando, deveria, mas eu não estou colocando para deixar só o mínimo. Mas o fato é, document é o nosso documento. E document.get, get, elemento, by, por, id. Olha só. Get element by id e entre parênteses eu boto o que? Entrada. Quando eu dou enter, ele me retornou o quê? Ele me retornou esse input. Então, este comando document get element by id me retorna, quando eu passo um id, me retorna uma estrutura que indica, ó, é esta parte do meu HTML. E aí eu venho aqui, vamos dizer que seja 90, e eu venho aqui e eu botei o mouse o cursor para cima para trazer de novo, document.value. Sabe o que é o ponto value? 90. O ponto value, document, o meu documento inteiro, get element by id, um elemento específico do meu HTML, o elemento do ID, do ID, entrada, ponto value, é o que eu escrever nesse campo. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu venho, vamos copiar isso aqui, conversão, certo? Eu vou primeiro, aqui eu estou criando uma função que executa apenas um alert. Normalmente minha função executa várias coisas. Para executar várias coisas, eu preciso colocar elas entre chaves. Eu vou usar um Shift Enter só para descer. E, por exemplo, eu posso vir aqui e botar alert, segunda mensagem. Tá? Lembre-se, se é muita coisa, façam um exemplo, pausem, sigam outro e tal. O fato é que agora, quando eu chamo conversão, ele exibe conversão e exibe segunda mensagem. E olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar aqui e vou usar isto aqui. Document get element id. Ok. Só que eu preciso guardar este valor em algum lugar. Eu uso assim. Temperatura é igual a document. Até vou fazer fora, fica mais fácil para entender, para fazermos bem aos poucos. Temperatura igual document get element by id de entrada ponto value. Tá, ele retorna 90. Só que agora, temperatura vale 90. Eu tenho o que se chama de uma variável. Eu digo, olha, esta coisa eu uso para guardar uma informação. Pode ser x, que nem na matemática, x igual a 3. Temperatura igual a document get element by id entrada ponto value. Temperatura vai valer 90. Se eu digitar aqui 70 e eu repetir, temperatura vale 70. E eu posso dar, por exemplo, alert temperatura. Ele me exibe 70. Alert temperatura exibiu 70. Então, vamos voltar para o nosso código. E aqui eu vou colocar temperatura é igual document get element by id value. Ok? E eu já vou fazer o seguinte. A vezes 9 dividido por 5, temperatura é igual a temperatura vezes 9 dividido por 5 mais 32 mais 32.
alerte temperatura. Ok, conversão é 70, vamos botar 0 aqui. 0, conversão 32. 100 graus centígrados, conversão 212. Pego 100, multiplico por 9, dividido por 5, mais 32. O que que falta? Vamos colocar este código lá no meu código aqui. Agora, conversão, aqui. Agora, conversão é uma função que executa tudo isso aqui, ou seja, temperatura, esse códigozinho lá que pega o ID de entrada, o valor, depois faz a conversão para Fahrenheit e exibe um alerta. Ok, salvo, venho aqui, atualizo, e agora, se eu digitar 40, calculo, ele me dá um alerta. Vamos agora apenas fazer o seguinte, nós vamos mostrar na própria janela aqui de navegação o resultado. Como fazemos isso com o que nós já vimos? Observem, eu vou fazer metade da solução, ver se vocês terminam ela, se não eu termino. Eu vou usar um novo comando que é o br. É só um comando um pouco antigo do HTML, mas é só para botar uma linha para baixo. Eu vou criar aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um outro campo chamado saída. Agora eu deixo o desafio final para vocês. Ok? Usando apenas aquilo que nós já sabemos, eu não quero um alerta. Eu quero mostrar aqui a temperatura em Fahrenheit. Querem dar uma pausa? Tentarem? Ok, vamos dizer. Se der uma pausa, tentem. Se não, observem agora. Eu vou fazer, e é muito simples. É a mesma coisa que nós já vimos. Eu não vou ter o alert. Nosso último comando vai ser document. Poderia copiar lá de cima, mas só para pegar a prática. Get element by ID. Não de entrada, mas de saída. Ponto value é igual a temperatura. Antes eu botei temperatura igual que era de entrada, ponto value. Fiz o cálculo. E agora eu boto o de saída é igual a temperatura. Ctrl S para salvar. 0, 32, 100, 212, 30, 86. Fizemos do início ao fim um programa que lê a temperatura em graus centígrados e exibe essas temperaturas em graus Fahrenheit. Pode ter sido um pouco difícil, mas veja, nós fizemos e passamos por muita coisa. Nós passamos por HTML, por DOM, por lógica de programação, por JavaScript. Nós fizemos uma série de etapas. Isso não significa que vocês, fazendo isso do início ao fim, se tornaram programadores, mas se vocês fizerem um curso de HTML, vocês vão aprender toda a parte do HTML, de como mostrar isso aqui. Se fizerem um curso de lógica de programação, de JavaScript, vão aprender sobre funções, sobre variáveis, etc, etc. Mas vocês podem até simplesmente começar a brincar com isso aqui. Testar também é um jeito de aprender. E não é o único jeito, e às vezes é bom fazer junto com a parte teórica, junto com o estudo. Mas vocês podem dizer, tá, agora eu vou pegar e fazer um outro botão, o calcular 2, o calcular. Quando clicar no outro botão, eu quero fazer o contrário, ler a temperatura daqui e atribuir aqui. Com o que nós já vimos, vocês poderiam fazer isso. E aí você vai estar você mesmo criando um programa. Crie um novo botão aqui, crie uma nova função, é só dar copiar e colar para baixo dessa aqui, você cria uma outra função, conversão 2, conversão Fahrenheit ou centígrados, e faz um outro cálculo, inverte o cálculo, pode pesquisar na internet, e você vai estar criando o cálculo inverso, ou de você colocar Fahrenheit e devolver centígrados. E você vai estar criando aí sozinho um programa, usando, claro, as coisas que a gente já viu aqui, mas é o que todo mundo faz, você aprende algumas coisas e aplica. Então, construímos todo um programa, você não precisa ter entendido
todas, e nem é esperado que você entenda todos os aspectos dele. Ah, mas o que, que é essa coisa aqui? O que, que é o Get Element by ID? O que, que é esse doctrine? Pode ter algumas coisas que estejam mais claras, outras menos, mas este é um código inteiro de um programa que funciona, que exibe, que faz alguma coisa, que vocês podem mostrar para alguém, olha, tá, fiz um programa que faz um cálculo. E vocês podem agora começar a mexer, modificar e dizer, tá, mas eu quero graus Kelvin. Vai lá e olha a fórmula do graus Kelvin. Aí tu clica um botão de cálculo de graus em Kelvin. Vocês podem ficar trabalhando só com estas coisas e praticando programação só com o que nós vimos aqui. E depois, se vocês forem fazer um curso de JavaScript, vocês vão aprender novos recursos de JavaScript que vocês podem usar. Se forem fazer um curso de HTML, vocês podem melhorar o layout dessa página aqui e assim vai. Mas vocês já podem praticar com este vídeo único que do início ao fim, eu e vocês criamos um pequeno programa com HTML, JavaScript, DOM e recursos avançados do JavaScript. E era isso o meu vídeo de hoje, espero que tenham aproveitado. E se aproveitaram, por favor, curtam, compartilhem, divulguem, etc., porque sempre nos ajuda a divulgar, ajuda a contribuir para produzirmos mais conteúdos como esse e, principalmente, ajuda a me motivar, me elevar o meu ego. Então, curtam lá. Muito obrigado.